Preciso fazer uma confissão, eu odiava história na escola. O professor era um vigário aposentado que conseguiu fazer a história mais maçante do que qualquer outra matéria. Eram só datas, batalhas, reis e rainhas. Era assim para vocês? Parecia tudo tão complicado e tão irrelevante. Para que estudar isso? Qual a finalidade de estudar tudo isso a não ser para passar no exame? E o meu conhecimento de história ficou mais ou menos como aquele livro 1066. Não sei se vocês já leram esse livro, em que tudo ou era uma coisa boa ou era uma coisa ruim. E é engraçado que no livro de Reis é tudo assim. Os reis ou eram muito bons ou muito ruins. Este era um rei bom, aquele era um rei mau. A maioria da Bíblia é história, mas é a história de uma só nação. Mas não temos a história da China ou da Índia ou muito menos da América aqui. É a história de um só povo. Porque é a história deles que é importante para Deus. Outras histórias são interessantes, mas essa história é absolutamente vital para a humanidade como um todo. Agora aqui temos a segunda fase da liderança do povo de Israel, mas tem um pequeno diagrama aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui temos o ano 2000 a.C., aqui temos 1000 a.C. e aqui temos 500 a.C. Gastaram 1000 anos de Abraão até Davi para receber tudo o que Deus queria que tivessem. Tiveram alguns percalços, por exemplo, foram escravos no Egito por 400 anos, e mesmo depois de entrarem na terra, tiveram muitos ataques dos midianitas e outros povos. Foram percalços, mas prosseguiram e paulatinamente conseguiram formar um império, sob o reinado do rei Davi. E os livros da Bíblia que cobrem essa história são Gênesis, e depois um grupo de 4, Êxodos, Levítico, Números, Deuteronômio, e depois Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel e 2 Samuel. Mas em Reis já começa o declínio. 2 livros descrevem como eles perderam tudo que levaram 1000 anos para conseguir. Como perderam tudo. E nesse declínio, logo depois de Salomão, houve uma guerra civil e uma divisão entre as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, e nunca mais se uniram. Então agora já não existia mais uma só nação chamada Israel. As tribos do norte mantiveram o título Israel porque estavam em 10, e as 2 tribos do sul chamaram-se Judá, porque Judá era a tribo grande, e a tribo de Benjamim era bem pequena. Então havia guerra civil. As 10 tribos do norte entraram em um declínio constante, e, finalmente, todas as 10 foram levados em cativeiro para a Síria. No sul, porém, tiveram períodos de ascensão. Assim como tiveram percalços aqui, tiveram alguns períodos aqui, especialmente sobre alguns reis como Ezequias, e também sobre um rei muito jovem, que começou a reinar com 8 anos, Josias. Mas isso não impediu a sua derrocada e, eventualmente, essas 2 tribos também foram levadas em cativeiro. E voltaram à estaca zero, eram escravos no Egito aqui, e agora foram levados para a Síria e Babilônia. É uma história bem trágica. E um dos motivos mais importantes para ler isso é que pode acontecer com a igreja também. Como tem acontecido. Podemos ganhar tudo e podemos perder tudo. E normalmente o declínio é bem mais rápido. É muito importante estudar por que perderam tudo. Por que entraram em declínio. Apenas para completar esse pequeno diagrama, voltaram depois de 70 anos, mas nunca mais reconquistaram sua liberdade. Nesse período foram governados por sacerdotes, ao invés de profetas ou príncipes, e foram ocupados pelos egípcios, pelos sírios, pelos gregos. Sofreram horrores com um grego chamado Antíoco Epifânio por 3 anos e meio. Ele fez as coisas mais horríveis, ele sacrificou porcos no altar do templo. Ergueu uma estátua de Zeus dentro do templo e transformou os vestuários do templo em bordéis. Ele é uma figura do anticristo. Ele foi o pior dos invasores. Depois, finalmente, os romanos. E depois, vem o filho de Davi, Jesus, porque José e Maria mantiveram sua árvore genealógica. Os 2 eram descendentes do rei Davi. Portanto, aqui temos, num certo sentido, o cumprimento de 1000 anos, 500 anos depois. Não, 1000 anos depois, quando veio o filho de Davi, Jesus, o Messias. Bom, isso é apenas para nos localizarmos quando estudamos o livro de Reis. Estudamos o livro de Samuel e chegamos ao seu ápice. Mas os livros de Reis cobrem do ápice até o fundo do poço. São 500 anos. É uma história muito, muito triste. Vamos revisar as formas de governo mais uma vez.
Como lhes disse, que a liderança de Israel passou por diversas fases. Primeiro foram os patriarcas por aproximadamente 500 anos. Depois foram governados por profetas, de Moisés a Samuel. Depois tiveram reis, de Saul a Zedequias. E ao voltarem do cativeiro foram governados por sacerdotes. Aqui está errado, é Josué, não Zorobabel. Josué era o sacerdote, terminando com Anás e Caifás. Então, no livro de Reis, estudamos a história do reino de Israel, quando eram governados por reis. E no hebraico, o livro se chama Os Reinos de Israel, não o livro dos reis. Nós os conhecemos como os livros dos reis, mas no hebraico é o livro dos reinos. E isso é porque a palavra reino tem um significado específico no hebraico que não tem no português. Para nós, um reino significa um pedaço de terra. É físico. Portanto, aqui somos membros do Reino Unido. Tenho notícias para vocês, não é reino e não é unido. Mas apesar disso, até que é um nome razoável. Mas temos a tendência de ver isso como algo no mapa. Mas para os hebreus, um reino era um reinado, não apenas um lugar físico. Era algo definido em termos de autoridade e não em termos de território. Era essencialmente o grau do poder e não o tamanho do território que um rei possuía. E quando falamos do reino de Deus, não estamos falando sobre um lugar, estamos falando de poder. Estamos falando de reinado, de governo. E para os ingleses é complicado porque o que temos aqui é chamado de monarquia constitucional, onde nossa rainha reina, mas não governa. Temos um primeiro-ministro que governa. Então, temos destituído de seu poder de governar. E, portanto, o trono tem pouquíssimo poder em nosso país. E a grande vantagem disso, porém, é que mantém o poder longe das mãos de outras pessoas. Na medida em que as nossas forças armadas e os nossos tribunais não respondem diretamente ao governo, mas respondem à rainha. E isso é importante porque evita que poder demais caia nas mãos dos políticos. Então o valor da nossa monarquia não reside no poder que exerce, mas no poder que não deixa cair nas mãos de outros. Mas numa monarquia genuína, o rei tem poder absoluto. É ele quem faz as leis, não há congresso, não há parlamento, não há votos, nem partidos de oposição. É o rei quem governa. E ele governa por decreto e não por debates. Ele faz as leis. E todos têm que obedecê-lo. E você gostaria de viver sob um rei? Vocês gostariam de ter um homem governando a Inglaterra e fizesse todas as leis, sem parlamento, sem eleições, sem votos? Parecem incertos. Eu conseguiria convencê-los se achasse o rei certo. Que seria 100% justo e que daria a própria vida pelo povo. Que eliminaria toda a pobreza e cuidaria de todos os enfermos. Quem gostaria de um rei assim? Sabem, porque o reino depende inteiramente no caráter do rei. Quando se tem o bom rei, então a monarquia é de longe a melhor forma de governo. Mas quando se tem um rei ruim, então é a pior. Então por isso preferimos a democracia, porque evita que uma só pessoa tenha em suas mãos todo o poder. Mas como disse Churchill, a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras. Ele queria dizer que provavelmente era mais segura. Porque o problema é que, durante a história, tem havido 10 vezes mais reis péssimos do que reis ótimos. E como disse Lord Acton, o poder tende a corromper, e poder absoluto corrompe de forma absoluta. E quando todo o poder é colocado nas mãos de um só homem, o prejuízo pode ser enorme, porque ele pode corromper-se por todo aquele poder. Isso é conhecido como ditadura hoje em dia, mas um rei era um ditador. Então precisamos entender que o título em hebraico para esses livros era Os Reinos de Israel. E um reino era o governo de um homem. E seu reino findava quando ele falecia. E um outro reino começava. E ao passo que nós falamos do reino de Israel, eles falavam sobre os reinos, plural, de Israel, um após o outro. Estou mencionando isso porque se você quer entender a frase o reino de Deus, tem que entender isso. Isso não tem nada a ver com o termo o Reino Unido. Mas é importante entender isso a partir do livro de Reis. Portanto, o caráter de cada rei e a sua conduta decidiam a sorte da nação. Antes de Israel ter um rei, os livros de história falam sobre o que o povo fazia. Mas depois que veio o rei, os livros de história da Bíblia só falam sobre o que o rei fazia.
porque dá para pressupor que tudo que o rei fazia, o povo também fazia. Sempre o seguiam. E ele dizia, essa é a minha lei, obedeçam-na. Ou senão, portanto, seguiam o rei. E o seu caráter era o fator principal. Se era um rei bom, viviam em paz. Mas se era mau, estavam sempre em guerra. Portanto, no livro de Reis, a ênfase está no governante, daquilo que ele fazia. E se ele era um rei bom ou um rei péssimo. E era muito simples averiguar isso. Havia um só padrão, o rei Davi. Se fosse igual Davi, era um bom rei. Se não fosse como Davi, era péssimo. Portanto, Davi se tornou uma espécie de padrão, especialmente por causa dos seus primeiros anos antes de sua queda. As pessoas olhavam e diziam, é como Davi. Ele vive como seu pai Davi vivia. Era assim que eram julgados. Mas atrás disso havia um motivo mais profundo. Se viviam como Davi vivia, então faziam o que era reto aos olhos do Senhor. Caso contrário, faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E ao ler o livro de Reis é muito simples. Tem os reis bons e há os reis iníquos. Já vimos aqui como vieram a Samuel e disseram, queremos um rei. E Samuel respondeu, olha, os reis não são baratos. E na verdade, ele tentou dizer-lhes, você já tem um rei, Deus é o seu rei. E sabem, lá atrás, nos dias dos juízes, quando Gideão derrotou os midianitas, procuraram Gideão e disseram, queremos que você seja o nosso rei. Queremos uma dinastia, queremos que o seu filho seja rei depois de você e depois dele o seu neto. Nós queremos um rei. E Gideão foi muito sábio. Ele disse, eu não vou ser rei sobre vocês. Vocês já têm um rei. Deus é o seu rei. Mas infelizmente mudaram de ideia e depois conseguiram um rei. Agora isso aqui é muito interessante. Esse livro de história não é objetivo, como outros livros são, porque o número de páginas que cada rei recebe varia bastante. Por exemplo, teve um rei chamado Onri, no Reino do Norte, cujo reinado foi excepcional. Politicamente, ele era um gênio. Levantou a nação economicamente. Ele foi tremendo. Ele foi um rei poderoso. E mesmo assim, ele só recebe 7 versículos no livro de Reis. Porque não importava quão eficiente ele fora como rei. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, aos olhos de Deus, todos aqueles grandes feitos eram nada. Sabe? E é assim que Deus julga os nossos líderes hoje. Não importa quão grandes coisas eles conseguem. Não é isso que Deus olha. Ele olha como vivem. No que ele acredita, como ele se comporta. Portanto, aqui, vamos ver aqui um outro rei. Esse ocupa vários capítulos. E essa proporção nos diz muito sobre o ponto de vista de Deus. Agora, com certeza, tem base histórica. Mas há uma seleção. Na verdade, nenhuma história é objetiva. Qualquer historiador do mundo sempre faz 3 coisas. Em primeiro lugar, eles selecionam. A seleção é a primeira coisa que tem que fazer. Isso significa que, de tudo que aconteceu, você seleciona o que julga importante. O segundo passo de um historiador é fazer a ligação. Ele tem que mostrar como as coisas que ele selecionou são ligadas uma à outra, como isso levou àquilo. E o terceiro passo é a explicação. Ele dá o porquê isso levou àquilo. Portanto, todo historiador passa por esses 3 passos de seleção, ligação e explicação. Portanto, eles são governados inteiramente por aquilo que eles julgam importante e a ligação que eles encontram para esses eventos. E porque eles acham que A leva a B, que leva a C. Portanto, o que temos aqui não é história objetiva, não existe tal coisa. Nós temos história subjetiva, só que o autor é Deus. E é por isso, como já lhes falei no Antigo Testamento, os livros de Samuel e de Reis são chamados os primeiros profetas, juntamente com Josué e Juízes, porque é história escrita por profetas, de um ponto de vista profético, do ponto de vista divino. E é Deus que seleciona o que é importante, é Deus que liga os eventos e é Deus que explica por que as coisas aconteceram e por que deu no que deu. Então, não estamos lendo história, estamos lendo profecia. E no Antigo Testamento dos judeus está na segunda parte. Eles têm a lei, que são os primeiros 5 livros, a lei de Moisés, os profetas, os primeiros e os últimos profetas, e os escritos, que é uma espécie de coleção miscelânea que inclui salmos e provérbios. Eles têm os últimos profetas, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e os outros 12, conhecidos como os profetas menores. Agora, nossa tendência
é chamar esses livros de história. E estes proféticos, mas os judeus são mais sábios. Eles dizem, não, são os primeiros profetas e os últimos profetas. São todos profetas. Entenderam? Muito bem, agora vamos prosseguir. Estamos estudando a história do reino de Israel. E é história santa, é história com moral. É um registro com mensagem. Não é apenas uma lição sobre história, mas é uma lição baseada na história. Há uma diferença enorme. Como disse alguém, a história se repete. É claro que se repete. Ninguém está prestando atenção. E uma outra pessoa disse que quem esquece do passado está condenado a revivê-lo. E é por isso que a história é importante, porque senão cometeremos os mesmos erros e jamais aprenderemos. E é por isso que lemos esses livros, porque é uma lição sobre história e traz lições da própria história. E há um padrão tão claro aqui. Se você somar os governos, ou, como os judeus dizem, os reinados desses reis, descobrirá um fato impressionante. Se somar todos os anos e dividir pelo número de reis, verá o seguinte, que cada rei justo reinava uma média de 33 anos. Isso não é interessante? Mas cada rei iníquo reinava em média apenas 11 anos. É assim que funciona na história. Em termos gerais, durante a história descobrirá que bons governos duram mais do que governos ruins. Governantes bons duram mais que governantes ruins. Quando se calcula a média. E isso demonstra como Deus controla o universo. Nós vivemos sim no universo moral. E governantes ruins tendem a durar menos. Nesse caso aqui, 1/3 mais curto. Todos os bons reis reinaram uma média de 33 anos. E os reis maus, uma média de 11 anos. E Deus está dizendo com isso que ele vai manter os bons reis no trono 3 vezes mais que os reis iníquos. Certo? E é por isso que a Bíblia faz tanta questão de dizer quanto tempo cada rei reinou. Para aprendermos essas lições. Isso quer dizer que ao ler o livro de Reis, precisamos fazer essas somas e pensar um pouco sobre o que estamos lendo. Senão vamos dizer, fulano de tal reinou 30 anos e o outro reinou 15 anos. E você pensa, que entediante. Não, é muito fascinante. Sabe, quando você faz os cálculos matemáticos, você descobre que Deus está no controle da história. E essa verdade percorre toda a história, todos os povos. As civilizações boas duram mais que as civilizações não tão boas. Porque Deus está no trono. Muito bem. O reino de Israel, como nós o chamamos, passou por 3 etapas. A primeira chama-se o Reino Unido. E 3 reis reinaram sobre Israel unida como nação. Todas as 12 tribos unidas, apenas 3. O primeiro foi Saul, ele foi um rei iníquo. O segundo foi Davi, e ele foi bom. E o terceiro foi Salomão, foi uma mistura. Mas na verdade, Deus deu a Israel como nação unida 3 reinados de exatamente 40 anos cada um. Agora isso é significante. Porque 40 sempre representa o número de Deus colocando as pessoas à prova. 40 dias no deserto, 40 anos no deserto. 40 sempre é o número que Deus usa para, não sei qual é a palavra, para ser aprovado ou desaprovado. É um período de teste. 40 anos é um período de teste aos olhos de Deus. Portanto, quando todas as tribos estavam juntas, Deus deu a esses 3 reis um período de teste completo. Era um teste para seu reinado. Mas, infelizmente, eles não passaram no teste. Todos eles começaram muito bem. Nenhum deles terminou bem. Mas, ainda assim, um deles ainda era um homem segundo o coração de Deus. Mas nenhum deles foi bom durante todos os 40 anos de seu reinado. Portanto, o Reino Unido fracassou. 1 Samuel fala dos 40 anos de Saul, 2 Samuel fala dos 40 anos do reinado de Davi, e 1 Reis de 1 a 10 fala do reinado de Salomão. Assim que Salomão morreu, o norte e o sul se dividiram, e houve guerra civil. Havia uma tensão crescente, como já lhes falei, porque toda a prosperidade era centralizada no sul, ao redor da capital, e toda a pobreza era centralizada no norte. E havia muita reclamação do norte. Diziam que o governo do país só se interessava pelas tribos do sul, sabem? Jerusalém e Judá. É como aqui na Inglaterra, não é mesmo?
E é assim mesmo, sempre na região onde fica instalado a capital, há mais prosperidade, há mais apoio e mais incentivo. Então, assim que Salomão faleceu, não conseguiram manter as tribos unidas. 2 tribos ficaram no sul e mantiveram a capital e a linha real. As 10 tribos do norte perderam ambos. Então não tinham mais um lugar de adoração. E também perderam a linhagem real de Davi. Então o que fizeram? Criaram 2 locais de culto. 2, Betel e Dan. E para fornecer um objeto para que as pessoas pudessem adorar, para chamar a atenção do povo, eles construíram 2 bezerros dourados enormes. Um em Betel e outro em Dan. E elegeram o próprio rei, um homem chamado Jeroboão. Olha que interessante, tem aqui o selo de Jeroboão. Olha, tem o leão aqui, que sempre foi o símbolo de Israel. E ali está o nome de Jeroboão. E este selo é uma cópia, claro, mas foi escavado lá em Megido. E este é o selo do homem que eles elegeram, Jeroboão. E ele não era da linhagem de Davi. E dali em diante, no norte, eles tiveram uma dinastia atrás da outra. Tiveram assassinatos, tiveram golpes de estado e rebeliões. E é uma história muito triste. Então tinham esses centros onde cultuavam os bezerros dourados. E tiveram vários reis, normalmente, que se autoelegeram. Simplesmente matavam o rei anterior. Portanto, a história do norte realmente é bem triste. Além do mais, por 80 anos depois da divisão, houve guerra entre o norte e o sul. E, na verdade, as tribos do norte, em uma ocasião, chegaram a fazer um tratado com Síria para aniquilar as 2 tribos do sul. Isso foi durante os dias de Isaías, o profeta. Está tudo ali em Isaías. Guerrearam por 80 anos. Depois houve um pouco de paz. 80 anos de paz. É interessante que 80 é o dobro de 40. Mas tiveram um período de paz entre o norte e o sul de 80 anos. E foi durante esse período de paz que Deus mandou-lhes 2 profetas, que têm um papel de destaque enorme no livro de Reis. Elias, no livro de 1 Reis, de capítulo 17 até o capítulo 2 de 2 Reis, seguido por Eliseu. E esses 2 profetas eram muito, muito importantes no norte. Durante aquele período, quando o norte e o sul não estavam se degladiando. Mas, infelizmente, depois desses profetas voltaram a se enfrentar, lutando um contra o outro, guerreando de forma até suja um contra o outro. E, finalmente, o Império da Síria veio e levou as 10 tribos de Israel para a Síria, em 721 a.C., e se tornaram as 10 tribos perdidas. Não estão totalmente perdidas, porque Deus sabe onde estão. Estão espalhados. Mas o livro de Apocalipse promete que Deus trará as 12 tribos de onde estiverem. Portanto, Deus sabe onde estão. Está tudo registrado. Bom, agora restou um só reino, e é um reino muito pequeno agora. Apenas Judá e o pequeno Benjamim no sul. Um pouco de terra cercando Jerusalém. Mas ainda tem a capital, Jerusalém, e ainda tem a linhagem real de Davi. Ainda são governados por descendentes de Davi. Porém, não seria lógico que, ao ver as outras 10 tribos sendo levados em cativeiro, teriam dito: "Hey, precisamos criar vergonha? Senão Deus vai nos castigar também." Seria uma reação prudente? Se 10 membros de sua família de repente desaparecessem, e Deus lhe dissesse: "Você também vai desaparecer se você não se arrepender de seus pecados", com certeza você se arrependeria. Mas não. O trágico é que eles não se arrependeram. E Deus nunca mesmo castiga alguém sem avisá-lo primeiro. Esse é o nosso Deus amoroso. Como disse através de Amós: "Eu jamais farei qualquer coisa sem avisar o povo primeiro através de um dos meus profetas." E foi por isso que Deus mandou Elias e Eliseu para as tribos do norte, e depois mandou também Amós e Oséias, mas Oséias foi o último profeta. Depois de Oséias, nenhum outro. Depois disso, Deus mandou um profeta atrás do outro, para as 2 tribos que restaram. Ele enviou Isaías, enviou Miqueias, e ele mandou Naum. Ele mandou tantos profetas, mas não deram ouvido a esses profetas. E tragicamente, em 587 a.C., aproximadamente 147 anos depois, Judá também foi levado em cativeiro, desta vez para a Babilônia.
E assim termina a história do livro de Reis. Lhes dei uma pequena visão geral. Lembre-se, ao ler o livro de Reis, em primeiro lugar você está lendo a história do Reino Unido debaixo de Salomão. Depois você lê sobre o reino dividido, um período muito atribulado, a história alterna entre um reino e o outro. O rei de Judá fez isso, o rei de Israel fez aquilo. É um registro dos dois reinos. Às vezes é bem confuso. Seria mais fácil se contasse toda a história do norte e depois toda a história do sul. Mas o fato é que estavam interagindo ou na paz ou na guerra, um com o outro. Então conta a história dos dois reinos simultaneamente. E fica mais simples quando só resta o reino do sul, principalmente a tribo de Judá, de onde vem a palavra judeu. Antes dessa época não se falava judeu, era hebreu ou israelita, ou filho de Israel, mas agora, pela primeira vez, aparece a palavra judeu. Uma palavra que é muito usada nos evangelhos sobre a vida de Jesus aqui na Terra. Mas dá para entender que estou dizendo essas coisas porque, por séculos, os cristãos não têm interpretado corretamente o evangelho de João, que fica repetindo que os judeus mataram Jesus. E infelizmente a igreja cristã tem incluído todos os judeus nesse pacote e feito coisas bem terríveis ao povo de Israel. Por mais de 20 séculos, vocês, os judeus, mataram Jesus. Mas quando João, ao escrever o evangelho, disse que os judeus mataram Jesus, não estava incluindo todos os israelitas. Estava se referindo ao povo de Judá. Em outras palavras, o povo de Jerusalém, no sul. Isso não incluía os galileus. Os galileus rodeavam Jesus, o amavam. Foi só quando foi ao sul, para Judá, Jerusalém, que os judeus o odiaram. Estão entendendo? Então, quando diz judeus no Evangelho de João, isso não inclui todos os israelitas. São só os do sul. E não os do norte. Só estou dizendo isso porque poderíamos ter evitado séculos de desentendimento se tivéssemos entendido isso. Um judeu é alguém que veio da tribo de Judá. E logicamente, porque essas duas tribos voltaram posteriormente do cativeiro, foram só os judeus que voltaram e, portanto, foram conhecidos por esse nome desde então. Espero que isso ajude a esclarecer algumas coisas. Bom, vamos fazer algumas perguntas básicas. Quem escreveu este livro ou estes livros? Como os escreveu? Quando os escreveu? E por que os escreveu? Quem? Não sabemos. A maioria dos judeus acha que foi Jeremias. É o mesmo estilo. Há partes do livro de Reis cujo palavreado é idêntico à parte do livro de Jeremias. E sabemos que os profetas eram historiadores, porque tinham o mesmo ponto de vista de Deus. Portanto, poderia ter sido Jeremias, outros acham que foi Ezequiel. Eu acho que foi Jeremias por um motivo. Ele não foi mencionado, mas estava no meio de tudo isso. E não há nenhuma menção dele. Então, não dá para imaginar que qualquer outra pessoa escreveria sobre esse período da história e não mencionar Jeremias. Mas se ele é o autor, faz sentido. Ele escreveu suas profecias separadamente. E há um ou dois outros indícios, então, na minha opinião, foi Jeremias. Mas nós não sabemos, então essa questão fica em aberta. E como foi escrito? Bom, vez após vez, no livro de Reis, repete a frase, como está escrito nos Atos de Salomão. Como está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Como está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. O autor claramente usa registros nacionais. Ele usa registro de outras pessoas, costurando-os juntos, para formar uma lição sobre a história. Tem até um trecho em Isaías que é repetido exatamente no livro de Reis. Então eu não sei se Isaías escreveu esses pedaços ou Jeremias os pegou de Isaías. Mas ele estava usando o método histórico normal. Ele estava usando as suas fontes, ajuntando material das bibliotecas. E depois ajuntou de tal forma que nós poderíamos aprender uma lição profunda ao examinarmos o que aconteceu. E quando foi escrito? Bom, a maior parte foi escrita antes de serem levados para a Babilônia. Porque ele menciona que o templo ainda estava de pé. E frequentemente ele usa a frase, como está até os dias de hoje. Essa frase se repete muito no livro de Reis, como está até os dias de hoje. Então claramente foi escrito antes de tudo desmoronar. Ainda assim, o último trecho de Reis termina na metade do período de seu cativeiro na Babilônia, com uma pequena informação extraordinária. Os babilônios mataram o último rei de Judá, chamado Zedequias. Foi tratado de forma horrível.
Eles o prenderam com correntes, depois enfileiraram seus filhos na sua frente e mataram cada um dos filhos de Zedequias. E depois de ver todos seus filhos sendo mortos, eles tiraram os seus olhos. Ele ficou cego e o levaram acorrentado. Este era o Zedequias. O rei anterior, porém, chamado Joaquim, ele fora um rei fraco, que não tentou resistir muito aos babilônios, e eles acabaram levando-o como prisioneiro. E ao terminar, o livro de Reis diz o seguinte, que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, libertou o penúltimo rei de Judá da prisão e o convidou para comer à mesa dos reis dali em diante. Agora, isso é muito interessante. É a última informação do livro de Reis. Significa que foi concluído na metade do cativeiro. E isso é significativo, como veremos daqui a pouco. Isso significa que a linhagem real de Davi, na verdade, sentou-se à mesa do rei. Comia junto com o rei da Babilônia. E você encontra o nome deste rei na genealogia de Jesus Cristo. Porque desta forma preservou-se a linhagem real de Davi por Nabucodonosor. E voltou. A linhagem real voltou na pessoa de um homem chamado Zorobabel. Mas iremos aprender um pouco mais sobre ele ao estudarmos um outro livro. Então, em meio a tudo isso, desastre em cima de desastre, um horror atrás do outro, a linhagem real se preservou. Mas perderam até Jerusalém, a cidade do nome de Deus. Muito bem, isso nos traz a pergunta mais importante: por que foi escrito? Agora podemos enxergar um motivo bem claro. Vemos uma nação inteira que perdeu a sua terra, perdeu sua capital. Foram levados como cativos e essa geração jamais voltou para sua terra natal. E com certeza falavam assim: o Senhor Deus nos abandonou. Não somos mais amados por Deus. Por que Deus deixou que isso acontecesse conosco? São perguntas que qualquer um faria. Se isso acontecesse com as suas famílias, se fosse levado à força de sua casa, jamais voltaria a ver a sua terra natal. Estaria cheio de indagações. Onde está Deus? O nosso Deus deixou que isso acontecesse conosco. E o livro inteiro de Reis é uma resposta do porquê Deus deixou aquilo acontecer. O escritor está dizendo: a culpa é de vocês. Deus não quebrou as promessas que fez. Ao contrário, ele as cumpriu. Prometeu que faria isso a vocês, se não o obedecessem. Não coloquem a culpa em Deus. Deus cumpriu as suas promessas. E ele está usando todos estes registros dos reinados, de todo o declínio, para mostrar-lhes que uma coisa é certa: Deus é fiel à sua palavra. Não aconteceu por acaso. Vocês provocaram isso porque sabiam o que Deus disse que iria fazer, mas o ignoraram. Mas a natureza humana é assim. Nós sabemos, lá no íntimo, que Deus nos julgará pela maneira em que nós vivemos e o que fazemos a respeito. A natureza humana é tão perversa, nossa cerviz é tão dura, como Deus gosta de dizer, que continuamos vivendo de uma forma que sabemos que não agrada a Deus. E apostamos na paciência de Deus. Como o poeta alemão Heiner, que era um judeu ateu, e acabou morrendo em Paris, muito jovem, após viver uma vida de pecado. E chamaram um padre para ouvir a sua confissão, mas ele se recusou a fazer uma confissão. Apenas disse na sua leite de morte: Dennis Podoneras Setsamekiei. Deus me perdoará, é isso que ele faz. E as últimas palavras de Heiner são as palavras de alguém que aproveitou da paciência de Deus, esquecendo que a paciência de Deus também se esgota. Levou centenas de anos. Mas a longo prazo, o moinho de Deus mói vagarosamente, mas mói bem pequenininho. Precisamos nos lembrar que o juízo de Deus vem. Mais cedo ou mais tarde, vamos pagar. Bom, é por isso que o livro foi escrito. Ele usa a história para dar uma lição profunda para esse povo. Mas ainda assim há esperança. Mesmo nesse livro escuro, há esperança porque Deus prometera jamais quebrar a sua parte da aliança.
Vez após vez, eu sublinhei todas as vezes que essa frase aparece no Antigo Testamento. Ele diz, vocês podem quebrar a aliança, mas eu jamais. Portanto, ao serem levados cativos para uma outra terra, eu trarei os seus filhos de volta. Deus guarda a sua promessa. Jamais quebra sua palavra. Prometeu tirá-los daquela terra, mas prometeu trazer os filhos de volta. E ele o fez. Ficaram 70 anos na Babilônia. Vocês sabem por quê? Devo ter dito isso antes, mas foi porque Deus havia feito uma lei que deveriam deixar o solo descansar a cada 7 anos. Seria um feriado para a terra, para que ela se rejuvenescesse. Mas ignoraram essa lei durante aquele período de 500 anos. De Salomão para frente. Agora faça as contas. Quantos anos de descanso a terra havia perdido? 70. E Deus disse, não querem dar um descanso para a terra? Eu o darei. E ficarão fora da terra até que ela esteja em dia com os seus feriados. Está tudo aí. Tudo se encaixa perfeitamente. Então foi por isso que foi escrito. Se foi Jeremias, ele disse, vou escrever a história dos últimos 500 anos, para que o povo receba o recado. Este desastre aconteceu com todas as 12 tribos da nação, porque não guardaram a aliança. Mas ainda há esperança. Deus prometeu preservar a linhagem real de Davi. Ele prometeu trazer os filhos de volta. E ele fará isso também.